Cara, torcer com o Botafogo é foda, mano. Olá, pessoal, boa noite a todas, a todos. Mais um dia que estamos aqui. Antes de começar, gostaria de sugerir que fizéssemos um instante em silêncio. Tá? Só fechar os seus olhos, fazer uma concentração, faz uma respiração profunda e vá se colocando no momento presente, soltando as impressões do dia, para que a sua atenção possa estar focada aqui nesse encontro e que você possa absorver os conhecimentos que chegarão para nós hoje. Ok. Então, boa noite a todas, a todos. Bem-vindas, bem-vindos. Mais um dia de alegria estarmos aqui juntos. E hoje, como todos os dias, né, porque somos amigos, teremos uma convidada especial, né, uma pessoa que está aqui ancorando nesse momento um trabalho muito importante e muito interessante, né? A Santosha, nossa querida fundadora da Academia da Nova Cidade, um trabalho que eu mesmo ainda estou tentando entender melhor, mas eu sinto que é assim também, né? É natural. Esses trabalhos que vão chegando através desse caminho da jornada do propósito, o caminho do Dharma, né? Que dizemos no Oriente, eles são trabalhos vanguardistas. Então, são trabalhos assim que vamos compreendendo durante os anos, cada vez mais. E então, eu não vou me alongar aqui, gostaria de chamá-la, né, Santosha, para você mesmo se apresentar, para esse bate-papo sobre as novas cidades. Bem-vinda, minha querida. Obrigada, Ti, querido amigo. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui desvendando um pouco desse trabalho que eu também estou descobrindo junto com você. É uma alegria muito grande estar aqui nessa casa da Florescência também, né? E eu estou muito animada assim com o lançamento da pós-graduação aqui em Cultura de Propósito, Negócios Regenerativos, acompanhando assim muito de pertinho assim essa iniciativa, né? E tão feliz assim de estar perto, recebendo tanto assim por estar perto, né? E a minha impressão, assim, eu estou vendo aqui que dos meus convidados, pelo menos tem um aqui que é o Zé Bueno, querido, boa noite. Eu estou muito feliz, assim, também de apresentar a Florescência para você, para quem mais vier aqui da turma que eu convidei, ou ver a gravação, né? Porque a minha impressão, assim, é que se aproximar da Florescência é começar a viver uns upgrades, assim, de entendimento do que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, e isso sempre vem através de travessias internas, é sempre assim de dentro para fora, né? Então, eu já começando a me apresentar, sou uma aluna da Florescência, né? Sou jornalista de formação, atuo como comunicadora há mais de 20 anos já, né? Na verdade, minha primeira atuação como comunicadora foi no jornalzinho do Grêmio na quarta série. Então, faz tempo. Mas profissionalmente eu comecei a trabalhar com 17 anos já, né? E muito cedo fui para as redações, trabalhei nos grandes veículos da indústria da mídia, também em jornal, revista, rádio.
Na minha vida, fui repórter de trânsito, aquela que fala, Marginal Tietê agora tem 25 quilômetros de congestionamento, desde a ponte do Piqueri até a ponte do Pinhão. E há mais ou menos 15 anos, eu comecei a despertar para essa história que a gente vai conhecer um pouquinho aqui hoje, das novas cidades, né? Então, faz 15 anos que eu estou desvendando esse trabalho, né? E eu confesso para vocês que a cada ano que passa, assim, eu vejo que eu não sei nada, assim, vão criando umas clarezas e uns nexos, aí eu falo, nossa, por isso que eu fiz aquilo, estudei aquilo, né? Mas cada vez mais esse trabalho está ficando mais, assim, palpável e concreto, assim, né? Então, eu me considero criando uma profissão, né, chamada agente da nova cidade, né? Vou tentar falar um pouquinho disso aqui essa noite para vocês. Então, com essa base aí na comunicação e em algumas outras coisas também que eu vou falar, mas eu me considero uma agente da nova cidade, né? Então, acho que é isso, assim, para começar e muito feliz de estar aqui. Muito bem lembrado, né? A Santocha, assim, ela é uma das professoras, né, que vão nos ensinar aqui dentro dessa pós-graduação que estamos lançando. Lembrando também que esse evento faz parte é um evento de lançamento da pós que iremos iniciar agora em fevereiro, primeira turma, né? E a Santocha é uma das professoras, vai falar aí das novas cidades, né, da formação de bons hábitos e muitas outras coisas interessantes. Então, é um prazer ter você aqui. E para a gente iniciar esse papo, queria já te perguntar direto, né? Porque aqui a gente é meio direto. O que são as novas cidades? É porque a gente só vive nas cidades velhas, né? A gente não sabe, mas o que são as novas cidades? O que seriam as novas cidades dentro da sua percepção, né? Pois é. Então, queria trazer um pouquinho assim, né, o que que eu entendo por cidade, para explicar o que que eu estou querendo dizer com nova cidade, né? Em determinado momento, assim, da história da humanidade, a gente criou essa forma de expressão humana, que é a cidade, que é um lugar onde a gente vive não daquilo que a gente planta, colhe e come. A gente vive de trabalhos que a gente inventa. Então, isso aconteceu em algum momento na história da humanidade, né? A gente não tem com precisão, assim, qual que foi a primeira cidade. A gente sabe que provavelmente ela estava na Índia ou ali na região da Mesopotâmia ou nos dois lugares ao mesmo tempo, né? Mas o fato é que em algum momento a gente começou a criar uma explosão de criatividade no nosso cérebro, na nossa cognição, na nossa forma de comunicação e na nossa forma de viver, né? E inicialmente essa invenção humana, ela era uma invenção que foi potencializando o propósito dos seres humanos, na minha visão, né? Então, hoje, por exemplo, a gente está aqui conversando através do Zoom, que é uma tecnologia criada. Eu, agente da nova cidade, uma profissão que eu nem botei no mercado ainda. O Tiago, criador da Florescentia, de uma metodologia de despertar do propósito, criador de uma pós-graduação. Esses trabalhos, tudo isso que está envolvido aqui, só existe porque as cidades foram criadas em algum momento. A gente só está conseguindo estar juntos ao mesmo tempo, cada um num canto diferente do mundo, conectados, se vendo por vídeo, porque em algum momento cidades foram criadas, né? Na minha visão, assim como cada pessoa tem um propósito, cada cidade tem um propósito também. Algumas são campos muito férteis para a oração, para a elevação e ampliação da consciência. Outras são lugares muito bons para empreender coisas, criar grandes projetos, criar empresas. Outras ainda são lugares muito inovadores na forma de plantar, colher, comer comidas orgânicas, frescas, locais, com uma cena de agricultura urbana ou de farmers market, que é aquele mercado de produtores orgânicos que tem muito na Califórnia. Cada cidade tem uma qualidade específica, né? Mas, assim como muitos de nós humanos
fomos assim esquecendo o nosso propósito por uma série de motivos, né? Que a gente chega na Terra e aprende um monte de verdades emprestadas sobre o que que é a vida, o que que a gente está fazendo aqui, vai vivendo desse jeito e se Não mexe nele, desconectando tá? da gente. Amor, você mexeu. Peraí, que eu acho que tem um mic Um aberto. momento aqui. Pronto. Seu microfone desligou. Agora eu vou. Então, assim como cada um tem um propósito, eu vejo que cada cidade tem um propósito também, né? E por uma série de motivos, isso também foi sendo esquecido. A gente foi transformando a cidade, né, num lugar, veja só, né, o lugar que nasceu para ser uma plataforma de expansão de consciência virou um lugar que rebaixa a consciência. E por que isso acontece, né? Porque muitas pessoas juntas, aglomeradas, com essa consciência rebaixada, com hábitos que sustentam essa consciência rebaixada, criam esse campo, né? Então, o que é isso que eu estou chamando de nova cidade, né? É a gente viver em centros urbanos que sirvam para a gente se desenvolver e evoluir, e não para a gente como é que é, ao contrário de desenvolver, né, e evoluir, né? Um lugar onde a gente possa se expandir, né? E eu vejo que isso é um upgrade no cérebro humano. Porque, claro que quando eu falo de nova cidade, eu estou falando de uma cidade que tenha rios limpos, que tenha uma conexão com a natureza, com o bioma original onde ela surgiu, né? E tudo isso nas cidades que vêm se humanizando e vêm se reintegrando à regeneração acontece, né? Eu visitei muitas dessas cidades no mundo onde os rios foram despoluídos. Estive em Copenhague, por exemplo, onde eu nadava no rio todo dia depois do expediente, como se fosse a Marginal Tietê, só que aí, em vez de passar em cima da ponte da Marginal assim de carro, eu entrava no rio e nadava no rio, né? Tô com a impressão de que travou aqui, vocês estão me ouvindo bem? Travou, mas voltou agora. Ah, tá bom. Então, essa parte externa e visível da cidade é um aspecto da nova cidade. Mas eu vejo que isso vem primeiro no cérebro humano, né? O nosso cérebro ainda é o mesmo lá da Idade da Pedra. Assim, a gente ainda tem as mesmas reatividades, a gente ainda tem uma forma de operar muito ancorada no medo, na reatividade, né? Em partes do cérebro que são o hipocampo, a amígdala, que são partes que estão reagindo com medo, ainda estão muito no modo da sobrevivência. Inclusive, hoje em dia tem estudos que mostram assim que boa parte das pessoas que estão nos grandes centros urbanos vivem com ansiedade e medo, né? Então, a nova cidade é um ambiente propício para nossa expansão e evolução, mas é em primeiro lugar um upgrade no nosso cérebro, né? Essa é a visão assim, né, que eu trago com esse trabalho e com esse projeto. E queria trazer um exemplo mais prático e concreto, porque essa conversa muitas vezes fica num plano assim, puxa vida, mas legal, eu tô te ouvindo, mas acabei de chegar de um trânsito aqui em casa, assim, né? Como assim? Então, assim, quero contar uma história, né? Uma das cidades que eu fui investigar, que eu vi que passaram por esse processo de voltar a se conectar com o seu propósito de cidade e de passar a ser um lugar assim mais propício para o desenvolvimento humano, né? Uma dessas cidades foi a cidade de Portland, nos Estados Unidos, ali no oeste, ali perto do Canadá já, né? Para cima da Califórnia. E Portland era uma cidade industrial que tinha muito trânsito, muita ansiedade, muito medo, muito de tudo isso que a gente sabe que existem nos grandes centros urbanos, né? Até que, ali nos anos 70, uma empresa recebeu uma doação ali de dinheiro considerável, né?
E essa empresa, ela tinha como objetivo, era uma ONG, na verdade, nem existia a ONG na época, né? Mas era uma organização meio do terceiro setor, assim. E ela tinha como objetivo preservar a floresta das sequoias gigantes, que fica também ali no oeste dos Estados Unidos, que tem uma importância para o país, talvez tão grande quanto a Amazônia para o Brasil, né? E aí eles receberam lá uma quantia exorbitante de dinheiro, né? Puxa vida, o que que a gente faz com isso, né? Vamos aumentar os guardas florestais, vamos investir em satélite, monitoramento de satélite para proteger a floresta, vamos investir. O que que a gente vai fazer, né, para melhorar a preservação que a gente tem dessas florestas? E uma das pessoas do conselho dessa empresa falou assim: olha, o único jeito de preservar melhor a floresta é investindo na cidade, porque é o estilo de vida na cidade que impõe essa destruição da floresta. Então, ela convenceu os caras a comprarem um prédio lá no distrito industrial da cidade e a transformarem esse prédio numa sede totalmente sustentável. Isso era anos 70, não tinha, a palavra sustentabilidade estava longe do vocabulário, né, das pessoas. Então, eles reformaram o prédio com tecnologias, piso feito de pneu reciclado, telhado verde, criaram atividades naquele prédio que tinha agricultores que plantavam nos entornos de Portland e vendiam orgânicos. E foi assim, explosivo, saiu em todos os jornais, em todas as revistas da época, e aquilo foi começando a fomentar uma cultura de reconexão com a natureza, com a natureza da floresta, com a natureza de cada pessoa, com a natureza da própria cidade, né? E aquela semente plantada ali nos anos 70, alguns anos depois, um pouquinho mais para frente, né? Ela germinou assim, né? Essa cultura ali da sustentabilidade já era algo assim, estava na identidade da cidade. E aí eles tiveram uma ideia de lançar um programa que substituísse todo o concreto, o asfalto que era impermeável por estruturas permeáveis na cidade. Porque lá chovia muito, chovia todo dia quase. Essa água passando pelo asfalto impermeável, chegava suja nos rios, poluía os rios, né? Então eles falaram, vamos criar uma coisa que é permeável, que não alaga mais a cidade, e aí essa água vai infiltrando no lençol freático e vai voltando para o rio limpa. Fizeram esse projeto. Isso fez com que eles desenvolvessem uma tecnologia de concreto permeável que foi a mais incrível do mundo. A cidade prosperou com essa inovação, com essa transformação. E o rio começou a receber uma água filtrada pela terra e voltou a ser um rio navegável e nadável, né? Voltou a ser um rio despoluído por causa dessa mudança, né? Então, isso foi trazendo para a cidade essa mentalidade da regeneração, da sustentabilidade, da inovação, né? E Portland virou assim quase que um polo mundial, né? De soluções e de inovação para a vida nas cidades, né? Viveu essa travessia, essa transição, né? E aconteceu isso por causa de parar de ser reativo, né? De parar de fazer as coisas do mesmo jeito, de uma forma mais reativa, mais automatizada, e abrir espaço para esse campo de inovação. Faz sentido? Tá dando para acompanhar o que eu estou falando? Tá parando de pé? Tá dando para acompanhar. Pelo que eu estou entendendo, então, para a cidade virar uma nova cidade, ela vai precisar se reconectar com o seu propósito Isso, inicial, né? Que foi o impulso criativo de quando aquela cidade foi criada, que isso. tinha um propósito que se perdeu por conta de tantas coisas, né, que acontecem no caminho. Então, aí eu já emendo em outra pergunta aqui para você, que é assim,
Qual a relação das novas cidades com as culturas de propósito e regeneração? Porque estamos falando de cultura de propósito e negócios regenerativos e de cultura regenerativa. Qual é a relação das novas cidades com isso? Eu acho que é total, assim, né? Assim, um sinônimo que eu gosto de usar para cultura regenerativa é cultura da felicidade. Porque um dos raios que eu vejo, assim, da regeneração é a felicidade verdadeira, que é eu estar bem e estar fazendo bem para quem está perto de mim, né? Eu acho que vale a pena eu contar um pouquinho assim da história de como que eu cheguei nesse tema, né? Porque foi a minha jornada também um pouco de compreender a relação entre as duas coisas, né? Eu nasci em São Paulo e fui vivendo a vida ali, entrei na escola, na faculdade, fui trabalhar como jornalista, né? E em determinado momento eu entrei numa profunda crise, que é a história do propósito, assim, né? Eu entrei numa profunda crise de sentido, de significado, né? E eu estava na minha casa uma noite, assim, me perguntando o que eu ia fazer, né? Porque tudo que eu tinha sonhado para minha vida ali, ser jornalista, trabalhar na Editora Abril, estava acontecendo. Mas eu não estava feliz, assim, não estava completa, né? E aí uma amiga minha foi me visitar e chegou na minha casa de bicicleta. Quando ela chegou lá pedalando, com um sorriso no rosto, suando ali, eu falei: "Olha lá, gostei desse negócio", né? E resolvi experimentar e ir pedalando para o meu trabalho também, começar a mudar o meu meio de transporte, né? Quando eu comecei a ir de bicicleta para o trabalho, eu comecei a ver a cidade, que antes de carro eu não via, né? Eu ia de um lugar para o outro, assim, quase num exercício de ausência, assim, querendo esquecer que eu estava naquele trânsito ali, né? E quando eu ia de bicicleta, eu mudava os caminhos, eu comecei a entender as partes altas e baixas da cidade. Na época eu conheci aqui o Zé Bueno, que está aqui presente, que é o criador do Rios e Ruas, né? Um programa que mudou assim a minha percepção de São Paulo. Eu fui descobrindo vários rios que corriam embaixo de avenidas, que não dava para ver, mas que estavam ali, que tinha sinais de que eles estavam ali, né? E aí eu fui começando a me ver como parte daquele todo, que é muito um pouco do que a Julie trouxe aqui no primeiro encontro, né? Ela falou assim, se eu entendi bem, que a cultura regenerativa é quando a gente começa a se entender parte do todo, parte da natureza, né? E, e nesse momento, nesse movimento assim de começar a se entender como parte do todo, a gente começa a agir como parte do todo, a agir a partir da nossa natureza também, né? Então, eu me sentia uma exploradora assim da cidade, daquele espaço urbano, né? E comecei a escrever na época ali um blog que depois virou um projeto assim mesmo de investigação das cidades, né? Então, eu estou contando essa história assim para dizer que eu vejo que a nova cidade, ela é um passo de reaproximação da nossa verdadeira natureza, né? Do nosso, da nossa expressão mais natural, da nossa saúde, da nossa vitalidade, né? E quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a perceber a cidade de um jeito diferente. A gente começa a perceber as estações do ano passando. Porque eu me lembro assim que antes de passar por essa jornada de descoberta da cidade, não fazia muita diferença se era primavera, verão, outono, inverno. Eu ia de casa para o trabalho de carro, ficava no meu trabalho num lugar fechado, com ar-condicionado, voltava para casa e às vezes no meio do caminho tinha que pôr um casaco, né? Mas eu não estava conectada com as estações do ano, com os rios, com as quaresmeiras que floriam na época da quaresma, ou com os ipês que floriam mais perto da primavera. Eu não estava vendo, não estava conectada com a vida, né? Então, quando eu mudei esse hábito, né, minha forma de me transportar, a minha percepção mudou de mim mesma
e da cidade ao meu redor. E essa mudança foi abrindo caminho para eu me reafinar com a minha natureza, consequentemente com o meu propósito, né? Que começou lá atrás, mas começou ainda olhando para fora, né? Olhando para como é que mexe nessa cidade fora. Depois que eu fui entender que a gente mexe na cidade dentro da gente primeiro, porque a cidade é um produto dos nossos pensamentos, das nossas redes neurais, das nossas ações. A cidade é um reflexo da consciência humana. Ela está refletindo o que se passa dentro de nós. Então, o rio que está poluído está refletindo as nossas águas, nossas emoções difíceis dentro. O lixo que a gente não consegue lidar fora são os nossos conteúdos mais densos que a gente não consegue lidar dentro. O trânsito que está acontecendo fora são as nossas redes neurais congestionadas de pensamentos repetitivos, obsessivos, né? Então, por isso que hoje em dia tem uma abordagem que é como se fosse o próximo passo depois do urbanismo, que é o neurourbanismo. O urbanismo tenta mexer na cidade, na estrutura, criar uma nova avenida para que diminua o trânsito, fazer um projeto que despolui o rio, fazer um programa de reciclagem dos resíduos, e tudo isso é importante. Mas o neurourbanismo tenta mexer no cérebro humano que está produzindo a cidade, que é um trabalho de muito mais longo prazo, mas que de fato transforma. Senão a gente recombina fora com a mesma desconexão interna. Então é aí que eu vejo assim que a cultura regenerativa encontra com as novas cidades, né? Deu para entender? Eu sempre fico assim me perguntando, né, Thiago, porque é tão assim que eu falo assim, tá fazendo sentido? Então você me conta aqui se tá, vai me ajudando a dar contorno aqui. Não, eu acho que a gente vai também conversando aqui e claro que não vai dar para a gente aprofundar nos detalhes, mas eu acho que está fazendo super sentido. Eu, pelo menos, estou entendendo tudo, assim, né? Sim. E assim como a Juliana falou na segunda-feira, a regeneração, né, ela começa dentro de nós. Uhum. Ela começa dentro de mim, eu vou me reconectando com a minha natureza interna, e a partir desse lugar eu vou me reconectando com a natureza externa, mas, mas eu preciso de uma mudança interna para poder ter essa reconexão com a cidade, igual você está falando, que é a natureza da cidade, porque a cidade também é natureza, né? Apesar de a gente não ter esse conceito assim amplamente falado, ela é uma manifestação da natureza, porque ela é uma criação humana que também é natureza. Então, assim, aí eu te pergunto, qual que é a importância da prática de novos hábitos, né, no nosso cotidiano, para que a gente possa reorganizar as nossas cidades e apoiar essas cidades a se reencontrarem com o seu propósito? Boa. Hum, esse tema é tão profundo assim dos hábitos, mas acho que uma boa forma assim da gente puxar é assim. Se a Porque gente... só fazendo assim uma coisa, porque às vezes a gente fica esperando É, alguma coisa meio transcendental, ou que vai descer um disco voador, ou um anjo do céu, vai falar, agora mudou tudo, graças a Deus, estamos livres. E não, tem uma coisa assim que talvez somos nós que estávamos esperando, né? Então, qual é a importância desses novos hábitos, dessas novas práticas? Qual é a importância de você pegar uma bike e ir para o seu trabalho? Ou qualquer outro tipo de ação simples do dia a dia, né? Só para clarear um pouco mais a pergunta aqui para todos. perfeito. Então, assim, dando um passinho para trás, né? Se a gente olhar para a vida no planeta Terra, tudo que está vivo se organiza através de hábitos. Então, o passarinho que pega a palhazinha e produz o ninho daquele mesmo jeito e faz a migração dele na estação tal, né?
as formigas que produzem formigueiros, que vão coletando a terra, as folhinhas para fazer ali a casinha do formigueiro delas, né? Todos os animais, todas as plantas, inclusive, a botânica fala em hábitos das plantas, né? Uma planta de hábito trepadeira, uma planta de hábito árvore, uma planta de hábito arbusto, né? Hábito como a estratégia da planta de florescer, né? Então, todo animal tem seus hábitos. E o conjunto de hábitos de um animal cria o habitat, que é o lugar onde ele vive, né? Os humanos também se organizam por hábitos, com uma diferença, né? Que é o que a neurociência chama de plasticidade cerebral. A gente é altamente adaptável e os nossos hábitos são altamente transformáveis. Então veja, o humano é uma espécie que pode viver no topo da montanha, no vale de um rio, no meio do deserto, no meio do gelo. A gente se adapta, né? Com isso, a gente tem uma capacidade, um potencial de transformação que é gigantesco, né? Mas que muitas vezes ainda está muito refém desse cérebro reativo, desse cérebro que ainda é quase assim um refém do medo, né? Então o que acontece é que a gente vai criando maus hábitos, né? Nosso prazer, nossa motivação, ela vai criando essa estratégia ali dos maus hábitos, né? Olhando para o cérebro, o que é um hábito? É um atalho que você criou para fazer as coisas num piloto automático, para não ter que aprender todo dia de novo a tomar banho, não ter que aprender todo dia de novo a escrever. Você vai criando hábitos, né? Os hábitos de um grupo grande de pessoas criam redes neurais coletivas, como se fosse uma frequência. Quando você muda seus hábitos, é como se você estivesse sintonizando em outra frequência. E quando você sintoniza nessa outra frequência, você aumenta o poder e o alcance dela. Então veja, né, quando eu ali troquei meu carro por uma bicicleta, aconteceram coisas interessantes comigo, né? Por exemplo, eu tinha um relacionamento na época e eu tinha a mesma briga toda semana. Sabe essas relações que você tem a mesma briga? Que você fala, como que eu tô nessa briga de novo? Assim, não é possível, né? Quando eu comecei a andar de bicicleta, o meu sistema cognitivo estava criando um novo código, que era, em vez de eu ficar num piloto automático, fazendo o mesmo caminho, passando a mesma raiva, no mesmo semáforo todo dia, eu estava investigando e criando caminhos novos, colocando meu corpo na sua máxima potência, suando, me exercitando, né? E aí, esses novos caminhos que eu fazia na cidade foram sendo novos caminhos mentais mesmo, assim. Então eu via aquela briga chegando e eu já identificava. E eu já falava, eu não quero ter essa briga de novo, assim. E aí eu me lembro do dia que eu não entrei na briga, né? E aí, com o tempo, aquele relacionamento acabou, eu acabei entrando num outro que tinha uma outra frequência. Meu grupo de amigos foi pouco a pouco se transformando, meus hábitos alimentares foram mudando. Eu fui efetivamente sintonizando em outra frequência. Quando eu, como jornalista, como comunicadora, comecei a escrever sobre esse assunto, né, a escrever, aí eu fui para cidades que tinham rios despoluídos, que tinham tudo isso que a gente está falando aqui, né, consideradas assim cidades modelo pelo mundo, né, fui morar nessas cidades, eu fui influenciando mais pessoas, aumentando a frequência dessas redes neurais coletivas de bons hábitos, né? Aí as empresas que atuavam nas cidades foram me chamando para fazer alguns projetos especiais, para fazer algumas consultorias, né? Então, estou contando a minha história para dizer assim, quando você decide que você vai firmar no exercício físico, por exemplo, ou que vai tomar mais água, ou que você vai tomar mais sol, ou que quando sua mente estiver muito cheia, em vez de procrastinar um pouquinho no Instagram para sentir um gostoso, você vai lá fora respirar um ar, você está sendo um elo dessa frequência positiva, dessa frequência de bons hábitos, né?
isso vai te fazendo perceber a realidade de outro jeito e entender a realidade de outro jeito, né? Então veja, São Paulo mudou muito pouco quando eu mudei de hábitos, mas eu passei a viver outra São Paulo, totalmente diferente, né? A ver de fato outra coisa, né? Eu lembro que eu estudei nos meus livros ali de geografia da escola, a Mata Atlântica está extinta, restou 2% da Mata Atlântica. Quando eu comecei a andar de bicicleta, falei, meu, a Mata Atlântica tá bombando aqui, né? Tá bombando nas árvores, nas frestas das calçadas, quando a planta dá um jeito ali de sair, né? Nos rios que, ok, estão poluídos, estão concretados, estão canalizados, mas estão aqui. Aí quando chove tem enchente, alagamento, que é o quê? É o rio vindo para a superfície, né? Transbordando. Tudo mudou ali para mim, né? E aí eu fui me sintonizando e me conectando com quem estava olhando dessa forma, né? Uma vez eu ouvi assim de uma pessoa e fiquei muito tocada com essa frase, né? Ela falou assim: a gente fala muito sobre mudar o mundo, né? Mas o mundo sempre foi e sempre vai ser o mesmo. Você planta uma semente na terra, joga água e põe no sol, vai germinar. Tem as estações do ano, tem água salgada e água doce. O mundo sempre vai ser o mesmo. Mas as nossas criações mentais e a nossa percepção diante dele, ela sim pode mudar, né? Então, quando a gente muda de hábitos, a gente passa a perceber essa natureza subliminar que está existindo e passa a ir se sintonizando com ela, né? Eu vejo que é aí que está uma grande mudança, assim, uma grande virada de chave, né? E vejo também que muitas vezes, né, eu estive em projetos assim de inovação para cidades que pensavam em despoluir rios ou em mudar assim a lógica. Eu participei de um projeto, por exemplo, muito legal de uma administradora predial que queria criar novas formas de viver em condomínio, com boas redes de vizinhança, com reciclagem de resíduos. E aí era um projeto maravilhoso, tinha pessoas maravilhosas, super talentosas, né? Mas na hora de criar junto, de colaborar junto, muitos conflitos aconteciam, né? Muitas disputas, conflitos, né? A gente perdia muita energia com isso, né? Quando a gente vai criando hábitos positivos, rituais de trabalho, firmando a mente no bom mesmo, assim, né? Tanta coisa boa pode acontecer, né? Tanta inovação pode acontecer. Então eu vejo que o papel dos Tantos hábitos talentos podem é emergir, né? talentos, Tantos né? talentos Exatamente. bons, contribuições positivas, né? A É. gente, É isso. E acho que um último dado assim é que hoje em dia, né, dizem que 40% do que a gente faz no nosso dia, 40 a 60%, depende da fonte, é hábito. É uma coisa que a gente repete com consistência todo dia. Então é como se ele fosse a matéria-prima do nosso destino. Você quer saber seu destino? Olha para os seus hábitos, né? Então quando você mexe nisso, ela é uma transformação mais lenta, mas muito transformadora, porque ela de fato te leva para outro lugar, de fato te leva para outra realidade, assim, algo que eu experimento em mim, nas pessoas que eu mentoro profundamente, né? Então eu vejo que é aí que tá a liga das duas coisas, né? ótimo, tá claro, né? Um convite claro para todos nós, para fazermos uma análise interna, né, de como estão os nossos hábitos. Como trouxe a Juliana no primeiro dia, nossos hábitos estão a favor da vida, da minha vida, da vida que está ao meu redor? Como estão os nossos hábitos, né? Então, acho que está muito claro para mim até aqui, depois dessas 3 aulas, né, que tivemos, que tudo começa dentro, né? Às vezes a gente até tem uma ação externa que vai contribuir, mas se não começa dentro de nós, ela não se sustenta, né? Ela não se sustenta, ela não tem lastro na verdade interna, que é a compreensão
de que realmente eu preciso me modificar em alguns aspectos, né? Precisa ter um pouco de humildade também, né, para reconhecer que determinados hábitos estão trazendo degeneração, não regeneração. E, pouco a pouco, como dissemos também aqui nesses encontros, estamos dentro de uma transição enorme, né? Então, é um processo. Estamos dentro do processo e se quisermos mudar alguma coisa que possamos mudar dentro de nós, dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos amigos. E aí sim, quando tiver mais firminho assim, expandindo para a sociedade, para a vizinhança, para a comunidade, né? Estou aqui compartilhando também algumas compreensões que eu estou tendo, né, aqui desses encontros, tá? E aí você pode até dizer, você fala, nossa, mas a Santocha está aí, criou a Academia da Nova Cidade, é, como nasceu isso? Foi do nada, assim, de repente ela fala, vou criar um negócio desse aqui. E muitas vezes as pessoas às vezes não sabem mesmo a trajetória de quem está por trás daquele propósito, né? E aí eu queria lembrar, né, aqui, trazer que a Santocha esteve no Butão, que é se eu não me engano, é o único país que não é medido pelo PIB, e sim pelo FIB, né? Felicidade Interna Bruta. Foi lá, viveu aquela cultura, estudou, adentrou, escreveu um livro, 7 Dias no Butão, né? Para quem não leu ainda, estamos aqui sugerindo um livro maravilhoso. O que você aprendeu lá assim sobre as novas cidades, e sobre propósito, sobre regeneração? O que você aprendeu lá? O que você traz para nós dessa cultura? O Butão, até hoje eu tô aprendendo, assim, foram 7 dias, né, como diz o meu livro, que há 4 anos depois ainda estão reverberando, assim, eu ainda fico aprendendo com tudo que eu vi lá, né. Então, como você disse, eles entenderam que a régua que a gente estava usando para medir se a gente está indo bem ou mal não estava boa, porque a gente estava usando uma régua chamada PIB, Produto Interno Bruto, que todos os países do mundo usavam para dizer estamos nos desenvolvendo ou não estamos nos desenvolvendo. Só que aí o rei do Butão, né, foi olhar para isso no mundo e ele falou assim, mas puxa vida, tem lugares com um PIB super alto em que as pessoas estão com depressão, estão infelizes com o seu trabalho, estão com ansiedade, estão com questões assim que não sei se essa régua é suficiente. Tá claro que ela é muito importante, mas eu não sei se ela é suficiente, né? Então, eles ficaram um tempo desenvolvendo um novo índice que, além do crescimento econômico, ele mede outras 9 dimensões. Então, ele mede, por exemplo, a vitalidade comunitária, o quanto que os vizinhos contam uns com os outros. Ele mede a qualidade do uso do tempo, o quanto que as pessoas estão dividindo o seu tempo entre trabalho, família, espiritualidade, etc., né? E mede muitas outras coisas. Ele mede, inclusive, por ressonância magnética, o quanto as áreas reativas do cérebro das pessoas estão ativas e o quanto que as áreas contemplativas, meditativas estão ativas, para entender também com dados da neurociência, né, o que está acontecendo. E é muito inovador, né, que eles tenham feito isso, assim, é um índice que está em construção, né, ele começou a ser implementado há 15 anos, ele é medido a cada 5 anos, e eles estão melhorando, né. E aí eu estive lá, assim, e perguntei ali para o ministro da Felicidade o que que impede a felicidade, né? Qual que é o maior obstáculo que você vê, assim, para a felicidade humana acontecer? E ele me respondeu assim: eu vejo que o maior obstáculo para a felicidade é a nossa dificuldade de discernir o que é real do que não é. Aí eu falei: nossa, fala mais, né?
E aí eu fui vendo quão profundo era isso que ele trouxe. Porque às vezes a gente fica reativo ou com medo ou preocupado por coisas que são fantasias da nossa cabeça. Ou, às vezes, a gente se envolve num problema, a gente lê uma notícia de uma coisa que aconteceu em outro país e fica mexido com aquilo e se desconecta do nosso entorno imediato, né? Então a gente vai perdendo discernimento mesmo entre o que é real, na nossa experiência próxima e o que é algo que está na nossa mente, né? Então, segundo ele, quando a gente vai voltando a lidar com o que está aqui ao nosso alcance, com os nossos hábitos, com o nosso entorno, né? Eu lembro dele até falando assim, Jesus falou assim que a gente para amar ao próximo, é o que está próximo de você, é aqui o negócio, é quem está aqui, né? E eu fiquei bem tocada com esse ensinamento, assim, né? Sobre discernir o que é real do que não é. E ocupar a minha mente, os meus sentidos, e lidar com o que é real, com aquilo sobre o que eu tenho ingerência mesmo, assim, né? Que é o meu estilo de vida, que são os meus hábitos, que é a minha forma de me comunicar, de me relacionar, né? E essa foi uma coisa que ficou, assim, pra mim, né? E a segunda coisa, eu perguntei para ele o que faz um bom líder para implementar uma coisa como essa, né? Um novo sistema para medir desenvolvimento, né? O que faz uma boa liderança? E ele me respondeu assim: tem as capacidades, as habilidades de um líder que a gente já conhece, né? A capacidade de envolver, engajar um time, criar uma visão comum, trazer o melhor potencial de cada um, né? Mas tem uma habilidade também que é conhecer e saber ir além do sofrimento humano, compreender o sofrimento humano para conseguir ter empatia, para conseguir ter compaixão, para conseguir compreender processos de sofrimento, mas saber ir além, né? Ir além no sentido de fazer o que é possível, de ficar firme no que é o seu propósito, no que é o seu papel, no que lhe cabe dentro de qualquer situação que possa estar acontecendo, né? Sem ficar no looping, sem ficar preso ali sem sofrer porque está sofrendo, por exemplo, né? Então, e eu acho que a terceira coisa que eu aprendi com eles foi a coragem, assim, né? Porque é tão disruptivo e tão inovador e ainda tão mal compreendido, né? Eu me identifiquei muito, assim, quando eu olho para a história que eu tô trazendo, assim, na Academia da Nova Cidade, assim, tem que ter muita coragem para falar, então, o mundo inteiro. Eu, que sou um país de 700 mil pessoas, tenho outra régua, né? E eu acho que ela tá melhor, né? Eu sinto que é uma coragem que tem uma dose grande de humildade, mas que também tem uma dose grande, no bom sentido, de audaciosidade, assim, né? Muito audacioso, assim, né? E eu sinto que o mundo precisa um pouco disso também, sabe? Dessa coragem puxa vida, não tá bom desse jeito, né? E eu tô propondo uma história diferente, assim, né? Eu acho que eles são muito inteligentes ali, porque eles transformaram o FIB em um selo para corporações, para empresas, para cidades, né? Porque dificilmente um país inteiro vai adotar um índice como esse de uma vez, né? Mas eles estão disseminando muito a cultura do FIB, né? Influenciaram a ONU, que passou a fazer o relatório global de felicidade, estão diretamente ligados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Os ODS são muito inspirados no FIB do Butão, né? Então, e acho que a principal, talvez, coisa que eu não falei até agora, mas que agora está me vindo muito assim, né? É a conexão espiritual, assim, né? Eu vejo, assim, que eles estão realmente a serviço da expansão da consciência, realmente a serviço do florescimento humano, né? Isso vem antes de qualquer outra coisa. Eu não vejo eles assim querendo disputar poder, querendo, sabe assim, trazer uma ideia em detrimento a outras ou querendo derrubar outras formas de pensamento. Eu vejo eles querendo criar condições para o potencial humano poder desabrochar, né? Que eu acho que essa é a nossa conversa, assim, isso é o que resume tudo que estamos falando aqui, né, nessa semana, na academia, na Florescência, né?
Acho que é isso. Perfeito, porque a gente fala, nossa, o propósito, É, às vezes fica até uma coisa assim meio complicada, né? Assim, meu Deus, o que que é propósito? Assim, pensando de maneira simples, né? Que cada um possa olhar para dentro de si e assim ver o que que tem de melhor para oferecer nesse momento, né? Que estamos precisando de bons hábitos, de talentos, de novas ideias, de inovações, né? Então, o propósito está intimamente conectado em você oferecer o que você tem de melhor dentro de você, colocar em movimento, usar sua criatividade, seu poder de construção direcionado para o bom, direcionado para o bem-estar de todos, o nosso, né? Então, é disso que estamos falando. E aí falamos de cultura de regeneração, falamos de marketing e comunicação na era da regeneração, estamos falando aqui das novas cidades, né? E aí, para encerrar, eu queria aqui te fazer uma pergunta, Santosha, que a Darla fez aqui atrás, que eu achei super interessante. Como conectar propósito e inovação? Como conectar propósito, inovação e inteligência artificial? É possível? uau! Olha, o que eu vejo assim, com as pessoas que eu trabalho na mudança de cultura de hábitos, ou as empresas que eu trabalho, assim, esse trabalho mais novo, assim, na verdade, eu tive com uma grande empresa até agora, né? Eu vejo assim que é uma questão da ordem das coisas, né? Então, quando o propósito está claro, né? Quando ah, eu tenho clareza assim da mensagem que eu tenho para trazer quando eu sou um indivíduo ou uma empresa, assim, quando a mensagem que eu tenho para trazer, a inovação que eu tenho para trazer, o upgrade no estilo de vida que eu tenho para trazer, quando isso está claro, né? Então, vou dar o exemplo aqui da empresa que eu trabalhei, né? Uma empresa que cuida de saneamento, cuida da gestão dos rios e do saneamento, né? A gente ficou no nosso trabalho um bom tempo compreendendo qual que é a, a ideia central assim do que vai ser comunicado, do que vai nortear, né, a inovação, do que vai nortear os próximos passos assim da empresa. Quando essa clareza chegou, aí a inovação, a inteligência artificial, as tecnologias, tudo isso O estava a marketing, a serviço, comunicação, marketing, a comunicação, estava a serviço dessa clareza, né? Mas se a gente vai para essas ferramentas sem clarear antes, a gente se perde, né? Então, quando a gente olha para as cidades como elas estão hoje, né, elas são fruto de uma criação que é cega, que é reativa, que está pouco conectada com esse núcleo, assim, com esse núcleo interno, com a nossa essência, com o nosso propósito, né? É um engenheiro de transportes que estava ali de uma forma mais reativa, mais desatenta e de repente projetou um terminal de ônibus do lado de uma estação de metrô que não tem nenhum telhadinho para a pessoa no dia de chuva andar daqui até ali, que ele não foi ali a fundo compreender o problema com o qual ele estava lidando, né? Então eu vejo que a conexão entre essas coisas, Darla, ela acontece nessa ordem, né? O comportamento, né? Quem estuda assim, mudança de comportamento, mudança de hábitos, tem uma matriz meio comum entre todos eles, que é assim, aquilo que eu sou define aquilo que eu faço, e aquilo que eu faço define aquilo que eu vivo, minha realidade de vida. Então, sou preguiçoso, demoro para fazer as coisas, estou sempre atrasada, por exemplo, né? Um exemplo bobo, assim. Então, esse miolo, assim, a identidade que eu quero forjar, né? A mensagem que eu quero trazer, o produto ou serviço que eu vou oferecer, isso tem que ter uma clareza, uma coesão, uma firmeza, um enraizamento, e às vezes leva tempo mesmo para isso acontecer, para que as ferramentas, os hábitos, sejam um produto dessa essência clara, conectada. Senão a gente espana, a gente se perde mesmo, porque, nossa, são tantas possibilidades, né?
Então, quando eu vou trabalhar com mudança de cultura de hábitos, a gente fica um bom tempo ali no miolo, na identidade. O que que você quer fazer? Por que que você quer fazer? Qual que é esse aspecto que você quer acordar em você? Aí a gente vai para os hábitos. Aí a gente vai para o que que a gente vai fazer, entende? Então eu vejo que essa conexão acontece, como a gente está falando tudo aqui, né? Assim, de dentro para fora, do miolo para periferia, assim. Ótimo. E eu queria também complementar a resposta da Santosha. Há alguns anos eu ouvi que em 10 anos 80, 90% das profissões não existiriam mais. Eu ouvi isso naquele momento, eu absorvi essa informação, mas eu não estava entendendo como que isso iria acontecer, né? E aí, com a chegada da inteligência artificial, eu comecei a compreender um pouco mais. E realmente muitas profissões deixarão de existir por conta da chegada dessa ferramenta, né? Que é uma ferramenta que ela pode até trazer assim, ela pode assustar, né? Por conta dessa chegada assim, né? Tão repentina. E hoje qualquer pessoa às vezes pode criar um design de alguma coisa ou ter a informação que são tantas coisas, né, que a inteligência artificial está trazendo, mas o ponto que eu quero trazer é assim, o único lugar realmente que a inteligência artificial não pode chegar é na nossa natureza. Se você é único, né? Nós somos únicos assim. A gente tem cada um tem uma beleza específica, né? Cada um é uma flor específica. Então, não tem como a inteligência artificial chegar aonde existe o propósito, porque a inteligência artificial, ela é uma ferramenta para ser utilizada a favor da vida, a favor do propósito. Então, se ela é utilizada com clareza dessa motivação íntima que a Santosha está dizendo, está trazendo, ela é uma ferramenta que só vai nos ajudar, assim como a internet, assim como o marketing, assim como a comunicação, assim como tantas outras ferramentas que temos. Então, assim, nos próximos anos, vai ser essencial mesmo, assim, e assim, primordial que retornemos para a nossa natureza. E eu sinto que essa situação que está acontecendo, ela é uma situação muito abundante, porque ela vai, de uma forma ou de outra, despertar a gente de que precisamos voltar para a nossa natureza e encontrar qual que é a contribuição positiva que eu tenho para oferecer para a sociedade, né? Qual que é o programa que está dormindo, que está latente dentro de mim e que está esperando o momento certo para ser colocado em movimento, né? Então, eu percebo dessa forma, né? Nos próximos anos, muitas pessoas vão despertar para essa consciência de que qual é, o que que eu estou fazendo aqui nessa vida, por que que eu nasci, qual que é o meu propósito de eu estar vivendo, qual que é o significado disso. E aí sim, utilizar todas as ferramentas que temos à disposição para podermos construir, co-criar a regeneração, né? Tanto nas cidades como na nossa cultura, utilizar as ferramentas que temos de comunicação, de marketing, de tudo a favor da vida, né? Então é assim que eu penso e, e é isso. Uhum. É isso, concordo com você, Ti. Você concorda comigo, Santos? Se você concorda comigo, eu fico feliz, porque você é uma pessoa que eu respeito muito. É isso, minha gente. Acho que conseguimos aqui dar um fechamento, né, para o encontro de hoje. Lembrando que estamos dentro de uma jornada. Essa jornada ela tem 5 encontros. Amanhã ainda teremos a Amanda Akini falando das diversidades, da importância da diversidade dentro das culturas regenerativas, que é um assunto assim extremamente vasto, extremamente importante e que precisamos falar, né, a respeito. E na sexta-feira ainda teremos o Eduardo Fará, nosso querido amigo também, professor da GV, que está fundando um trabalho de respeito
acabou de lançar um livro, Respeito e Suas Sete Leis Fundamentais, para falar do poder do respeito. Eu acho que é um bom fechamento para a nossa semana, tá? Então, venham amanhã também, venham sexta-feira, vai ser um prazer receber vocês. E queria aqui ver se você quer falar alguma coisa para você poder fechar, né, o encontro de hoje, Santoshi. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a todos que estão aqui nos ouvindo até agora, né? Todos também que estão vendo a gravação, agradecer por ser ouvida, né? Agradecer aos eventos da minha vida que foram cutucando aí esse trabalho, esse projeto, essa empresa da Academia da Nova Cidade, né? A oportunidade de estar trabalhando com isso, assim, e desejar, assim, bons tempos, né? Bom ano, assim, pra gente. E eu, assim, cada vez mais vejo o quanto que o propósito é o que nos segura em tempos turbulentos, né? E se o propósito é uma árvore que dá frutos, os hábitos são o solo fértil dessa árvore, né? Então eu espero assim que a gente possa ter essa coragem, assim, todos nós, eu incluída, assim, de realmente firmar nesse solo fértil, sabe? Porque eu vejo que o hábito ele cria um mar flat na nossa mente para navegar por esse mar turbulento que está fora. Então é isso. Uhum. Ótimo. Isso já é um bom hábito que podemos aqui sugerir para nós, né? Agradecer mais daquilo que recebemos, agradecer o teto que temos, né? A comida que temos, agradecer os amigos que temos, agradecer a família que temos, agradecer a oportunidade de poder estar aqui nos sintonizando com quem somos, né? Então, isso é um bom hábito para 2024. Isso é para os Agradecer. desafios que temos, né? Sim. Feito. Ótimo, gente. É isso aí, Henrique. Então, acho que é isso. Vamos fazer um instante de silêncio para a gente terminar. Gratidão, gente. Gratidão, obrigado, viu? Ok. Obrigado, obrigado, Santoshi. Obrigado a todos. Até amanhã. Um beijo, boa noite, bom descanso.